Olá, tudo bom? Estou aqui mais uma vez para a gente estudar mais um pouquinho a palavra de Deus, tá bom? Não vamos demorar muito, mas esse pouquinho de tempo dá para a gente meditar em algo precioso que Deus deixou aqui na sua palavra. Então nós iniciamos com o livro de Gênesis, né? Já paramos aqui para meditar um pouquinho até o capítulo 2. Estamos indo para o capítulo 3. Mas antes de eu ir para o capítulo 3, eu vou só frisar algumas coisinhas aqui do 2 que eu disse que depois eu poderia falar mais um pouquinho. Então, só voltando um pouquinho naquela parte que diz assim, tá, bem aqui, lembrei, estava procurando. Então, olha só. E disse o Senhor Deus: Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjuntora que esteja como diante dele. Então, bem aqui que eu disse que eu ia voltar um pouquinho. Então, quando a palavra de Deus diz não é bom que o homem esteja só, não é só a questão do homem em si, né? Mas do homem no sentido geral, né? Não só o homem, né? No sentido masculino, mas não é bom que o homem esteja só, não é bom que a mulher esteja só, não é bom que a pessoa esteja só. Então, a família é algo que Deus criou, que agrada a Deus. Ele tem prazer na família, ele tem prazer no casamento, ele tem prazer na família. Ele se alegra, né, quando duas pessoas se unem em amor e em união e tudo de bom e formam uma família e essa família é uma família feliz. Deus tem prazer nisso, tá? Então, a solidão não é legal para a vida de ninguém, nem para a vida do homem, nem para a vida da mulher, para a vida de ninguém. Deus nos fez um ser social para a gente habitar com outras pessoas, para a gente trocar com outras pessoas, né, as nossas experiências, as nossas alegrias, as nossas tristezas, nossos problemas. Então Deus não nos fez solitário. Quando Ele criou uma companheira para Adão, a ideia era que, né, dali para frente fosse se multiplicando e crescendo a família e tendo mais pessoas para dividir, vamos dizer assim, somar e dividir ao mesmo tempo entre si, tá bom? Então, fica aqui esse conselho. Tudo bem que tem pessoas que preferem não casar, preferem ficar só, ok, né? Cada um tem o direito de escolher aquilo que é melhor para si. Mas assim, na maioria das vezes, a pessoa ela tem essa necessidade de ter alguém, de ter uma companhia, tá bom? Certo. E a outra parte que eu lembrei que eu disse que depois eu ia falar um pouquinho, é quando diz aqui, ó, portanto deixará o varão o seu pai e a sua mãe e apegar-se à sua mulher e serão ambos uma carne. Eu sei que muita coisa já mudou na sociedade, tudo, a gente, né, tem muitas situações aí, mas assim, voltando aqui para a palavra, né, no princípio das coisas que Deus fez, a ideia de Deus era que o homem se unisse à sua esposa, né, os dois formassem ali uma família, e a ideia de Deus não era que ficasse uma família dentro da outra, mas era que o homem saísse de dentro da sua família para se unir à sua esposa e formar uma nova família. Por que isso aqui? Porque Deus é chato? Porque não é nada disso. É porque cada família é uma família, né, diferente da outra. Então, quando uma família se cria dentro da outra, vai ter os conflitos. Então, assim, o pai, a mãe, os filhos, é um esquema de vida, de educação. E aí, né, eles vivem num sistema ali e tal. Aí, quando esses filhos crescem, que vão naturalmente procurar uma outra pessoa para sua vida, fica complicado trazer essa pessoa para dentro dessa família, porque essa pessoa ela veio de uma outra família, uma outra criação, uma outra mentalidade, e trazer aqui para dentro vai ter conflito, né? Então a ideia é que o homem, no caso, se una à sua esposa, os dois saiam, né, de preferência da casa da sua família, do meio da sua parentela, e tenham o seu cantinho lá, né, para desenvolver a vida a dois, a família deles, porque vai ser uma nova família. Não vai ser nem igual à família do marido, nem igual à família da mulher. Vai ser uma nova família da união daquele homem com aquela mulher
Pode até ter alguma coisa que esse pai trouxe ali, ou a mãe, mas não vai ser igualzinho, né? Vai ser uma família nova. E quando uma família está dentro da outra, acaba tendo as interferências, né? Do sogro, da sogra, do avô e tudo, e acaba tendo os conflitos. E esse casal precisa ter o espaço deles, o ambiente deles, né? Para eles ter, né, a vida que eles precisam ter e criar os filhos e constituir a sua família da forma como eles entenderem que tem que ser e precisam dessa liberdade. Assim como os pais tiveram, eles vão precisar também, tá? Então, esses dois pontinhos. Agora, a gente sabe que a situação não é fácil, financeira, muitas das vezes o casal casa, não tem condição de ter, a sua casa às vezes fica morando com a família, né? Enfim, mas assim, sempre que possível, o ideal é que tenha o seu cantinho, né? Comece a vida ali desenvolvendo o seu esquema da sua família, que vai ser uma família nova, tá? E agora nós vamos ler aqui o capítulo 3 e aquilo que der pra gente meditar, o que faltar, a gente pode voltar e depois complementar. Então, o capítulo 3 diz exatamente assim, ó: a tentação de Eva e a queda do homem. Ora, a serpente era mais astuta que todas as animarias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comerás de toda a árvore do jardim? A serpente se aproxima de Eva e fala isso para ela. Perdão, passei aqui a folha, mas... E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrerás, porque Deus sabe que, no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais, e ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, e escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus Adão e disse-lhe: onde estás? E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim, e temi, porque estava nu, e escondi-me. E Deus disse: quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore que te ordenei que não comesses? Então disse Adão: a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. E disse o Senhor Deus à mulher: por que fizeste isso? E disse a mulher: a serpente me enganou, e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: porquanto fizeste isso, maldita serás mais que toda besta e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da tua vida. E porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse, para a mulher no caso, e a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor terás filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. E Adão disse: porquanto deste ouvidos à voz de tua mulher, e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti,
com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo no suor do teu rosto. Comerás o teu pão até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. E chamou Adão o nome de sua mulher Eva, porquanto ela era a mãe de todos os viventes. E fez o Senhor Deus Adão e a sua mulher túnicas de peles e os vestiu. Então disse o Senhor Deus: Eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, pois, para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida, e coma e viva eternamente, o Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra de que fora tomado. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Então, vamos meditar aqui um pouquinho. Se não der para a gente falar tudo, a gente volta depois e fala mais um pouquinho. Então, o título diz assim, né? A tentação de Eva e a queda do homem. Eu vou lendo aqui e vou explicando alguns pontos. Aí vem, né, o comecinho que diz: ora, a serpente era mais astuta que todas as animarias do campo que o Senhor Deus tinha feito. Então, astuto quer dizer inteligente, esperto, né? Então, os animais, eles têm a inteligência deles. Eles não foram feitos desprovidos de inteligência. Se você pegar, por exemplo, a formiga e ficar observando ela, você vai ver várias situações, né, da formiga trabalhando, levando a comidinha para sua casa, né, lá onde ela, o formigueiro com as formiguinhas. E você vê o passarinho, por exemplo, ele voa, pega gravetinho e traz e forma aquele ninho ali para os seus filhotinhos. Então, os bichos, assim como as plantas, têm a inteligência que Deus deu, né? Não é igual ao do ser humano, né? Principalmente os animais. Então, tem uns mais espertos, mais inteligentes, outros menos. E no caso da serpente, a Bíblia está dizendo aqui que ela era um animal mais astuto. Então, era um animal muito inteligente, muito esperto, né? E aí, e esta disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Então, vamos meditar um pouquinho nisso aqui. Primeiro, o que acontece quando essa serpente chegou para falar com Eva? Primeiro ponto, né? Era para Eva ter pensado assim: poxa, mas um animal está falando comigo, porque no caso o animal não falava como ser humano, né? Ela pode ser esperta, inteligente, assim, os bichinhos e tal, mas não tem a capacidade da linguagem que tem o ser humano. Então, o primeiro ponto, ela era para ter desconfiado, né? Quando aquela serpente falou com ela, né? E a serpente disse exatamente assim, e esta disse à mulher: é assim que Deus disse, perguntando para Eva, não comereis de toda a árvore do jardim? Olha como a serpente é astuta. Deus não disse que não era para comer de toda árvore do jardim. Eu não sei se você lembra, que a gente leu lá atrás, que a Bíblia diz que eles podiam comer de tudo que tinha no jardim. Olha como ela inverte a situação, né? Ela chega e diz: é verdade, né? Que Deus falou que não é para comer de nenhuma árvore do jardim, mas não foi isso que o Senhor falou. O Senhor disse que poderia comer de tudo que tinha no jardim. Somente de uma árvore é que não poderia comer, né? No vídeo passado a gente leu sobre isso. Qual era a árvore? É a árvore do conhecimento do bem e do mal, né? Só para lembrar aqui que está escrito assim, ó. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás,
porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Mas a serpente chega e diz, ó como é que é a fala dela. Ela diz assim, é assim que Deus disse, não comerás de toda árvore do jardim. Entendeu aqui? Como é que o ser humano é enganado se ele não presta atenção nos detalhes? Então, nesse momento, se Eva tivesse sido um pouquinho mais esperta, ela ia perceber duas coisas. Uma, um animal falando comigo? Mas bicho não fala. Por que essa serpente está falando comigo? Ela já ia desconfiar de alguma coisa esquisita ali, um animal falando com ela. Porque no caso, os bichos não têm. O macaco, no caso, ele não fala, ele não tem a linguagem, ele repete, né, o que a gente fala. Ele não tem linguagem, ele não dialoga, ele apenas repete o que ele ouve. Né? E os animais, eles não têm essa capacidade da linguagem que tem o ser humano. Então já era para naquele momento, o primeiro ponto, dela parar e dizer, um animal falando comigo. Tem alguma coisa estranha aqui, né? Quem sabe até consultar Deus sobre isso, né? E dizer, Deus, olha, tinha ali uma serpente ali falando comigo, né? O que é isso? E quem sabe Deus até ajudar e orientar ela em alguma coisa, né? Se ela não estivesse entendendo. Mas ela não teve naquele momento esse discernimento. A outra coisa, a Eva também não prestou atenção no que a serpente falou para ela, né? Porque, e assim, talvez não prestou atenção. No caso aqui, né? Não prestou atenção no que Deus havia falado, tá? Só vou verificar aqui na hora que Deus dá ordem, se já estavam os dois, estava só Adão. Eu vou depois verificar para falar para vocês, tá? Depois eu vou confirmar. Mas assim, não prestou Adão com certeza, né? Então assim, no que Deus tinha falado e gravar aquilo que Deus disse, né? Porque o que Deus falou foi exatamente isso, que eu vou repetir mais uma vez. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia que dela comer, certamente morrerás. Tá. E aí, quando a serpente chega para falar com ela vem, volta a dizer, para a gente frisar bem aqui, ela volta a dizer, é assim que Deus disse, não comerás de toda árvore do jardim, né? Então, o que eu observo aqui? Quando Deus deu essa ordem, né? Eu não vou afirmar isso aqui bem para vocês, mas me parece que quando Deus deu essa ordem, a mulher ela ainda não tinha sido feita, porque Deus deu a ordem aqui para Adão. Para Adão, Deus deu para o homem, ó. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, de toda árvore do jardim comerás livremente, tá. E só depois que vem aqui, ó, como Deus criou a mulher e vai dizer como é que ela foi criada. Então Deus deu a ordem para Adão, no caso. Porém, depois que a mulher foi criada, com certeza Adão deve ter dito para ela, né? Então Deus não deu a ordem aqui para os dois juntos, né? Pelo que está me parecendo aqui. Ele deu a ordem para Adão e depois disso ele criou a mulher, que vem como Deus criou a mulher, e ele vai dizendo e tal, não é bom que o homem esteja só, far-lhe uma companheira, e depois vai dizer, deixará o varão seu pai, tá. Então, vamos supor que Adão estava só, e Deus deu essa ordem e tal. Mas depois que Eva foi criada, com certeza absoluta, Adão falou para ela, né? Com certeza ele deve ter chegado, vem cá, meu amor, né, minha querida, olha, é o seguinte, Deus falou assim, 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 que é para fazer assim, 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 mas isso aqui não é para fazer, tá? E, então, quando a serpente fala, no caso, era para ela ter lembrado exatamente de como Deus falou, da ordem que Deus deu, porque a serpente vem e fala diferente, né? Astutamente, exatamente, conduzindo Eva ao erro, né? Aí a Eva vem, né? E fala isso aqui para ela. Duas coisas também a gente pode observar. A serpente poderia ter ido ao homem, né, que foi o primeiro criado por Deus, e Deus deu a ordem expressamente para ele, tá? E a serpente poderia ter ido diretamente a ele. Mas aí ela pensou, não vou, porque de repente, né, essa comunhão de Adão ali com Deus, essa ordem expressa para Adão, talvez ele
não fosse, quem sabe, cair, né? Mas ela pega e vai aonde? Vai com Eva, né? Depois a gente vai ver o vaso mais frágil, né? Foi criada depois. Talvez Adão chegou e falou para ela, olha, Deus disse assim, assim, né? Eu estou aqui imaginando a situação. E aí a serpente diz, se eu for com ele, talvez ele não caia, né? Que ele recebeu essa ordem expressamente de Deus, né? Aquela comunhão, todo dia Deus vinha ali no jardim falar com ele. Talvez ele ia lembrar do que Deus falou, não caísse. Não, eu vou lá com a Eva, né? Que a Eva foi criada depois, ele que falou para ela, talvez ela não lembre bem do que ele disse para ela, né? Talvez não gravou direito. Bora ver se vai colar, né? E como a mulher tem mais uma coisa que se chama curiosidade, todo mundo tem, o ser humano todo tem, mas talvez a mulher, não sei, né? Talvez seja um pouco mais, deu tudo certo para a serpente, né? Primeiro que ela fala e a Eva nem percebeu, né? Nesse momento assim, não ligou muito as coisas nesse momento que não era para o animal estar falando. Ela diz algo que não foi o que Deus disse. Não foi o que Deus disse, repetindo. É assim que Deus disse, não comerei de toda a árvore do jardim? Não, Deus não disse assim, olha, vocês não vão comer de nenhuma árvore aqui do jardim. Está proibido comer qualquer fruta aqui do jardim. Não foi isso que Deus falou. Deus disse de toda a árvore, de tudo que daqui vocês podem participar. Somente de uma, que é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Dessa aqui vocês não vão comer. Porém, a serpente percebe que Eva caiu primeiro porque deu atenção para ela, deu ouvido, né? Que é um ponto muito importante que a gente vai aprofundar um pouquinho sobre isso. Mas eu quero vir para outro ponto que diz assim: e disse a mulher, a serpente, do fruto das árvores do jardim comeremos. Respondeu direitinho, né? Do fruto das árvores do jardim comeremos. Então ela rebateu a serpente. Não, comeremos. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele. Aí onde foi que a serpente percebeu que a Eva deu uma tropeçada? Foi exatamente aqui, ó. Ela disse, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Deus não disse que não era para tocar. Ela acrescentou algo aqui em algo que Deus tinha falado. Então ela disse, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Né? Então, o que a serpente vai falar? Aí a serpente diz assim, ó. Então a serpente disse à mulher, eu até imagino a cobra falando, vamos lá. Então, assim, então a serpente disse à mulher, certamente não morrerás, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Aí ela pega, lança aqui seu segundo veneno, né? O primeiro veneno que ela joga é dizendo, olha, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Aí a Eva até que responde direitinho, né? E disse a mulher à serpente, do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis, nem nele tocareis. Então aqui ela acrescentou algo que Deus não havia dito, para que não morrais. O quê? Aí a serpente, opa, Deus não disse que não era para tocar, né? Então peraí que ela já deu uma deslizada aqui. Aí vamos lá. Aí a serpente vem e diz, então a serpente disse à mulher, certamente não morrerás. A serpente agora começa o quê? Mentir, né? Aliás, já está mentindo desde o começo, que Deus não falou aquilo que ela disse que tinha falado. Aí vem, certamente não morrerás, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Então, assim, eu vou parar bem aqui porque é muita coisa para a gente meditar.
Então, primeiro que Eva acrescenta algo que Deus não falou, dizendo que não era para comer nem para tocar, que Deus não disse que não era para tocar, era só para não comer, né? Quer dizer, ela não prestou bem atenção no que foi dito. E a serpente, que não é boba nem nada, percebe isso, né? E a serpente já tinha começado com mentira, que lá no começo dizendo que não era para comer de nenhuma árvore e não foi isso que Deus disse. Ela vem para a segunda mentira dela, dizendo assim: não, quem disse que você vai morrer? Não vai morrer. Né? Deus sabe que no dia que você comer, o que vai acontecer realmente é que os seus olhos vão se abrir, os vossos olhos vão se abrir, e vocês vão ficar, né, conhecendo o bem e o mal. E vai ser como ele. Então, olha só o que ela lança, né? Diz assim, olha, de repente ali entre linhas ela está dizendo assim, não é bem assim. Né? Não é que vocês vão morrer, vocês não vão morrer. Fica despreocupada, que você vai viver numa boa, você não vai morrer. Né? Uma outra mentira, porque Deus disse que ia morrer. E Eva devia ter acreditado em quem nesse momento? Em Deus ou naquilo que a serpente estava falando? Porque Deus disse que se comesse ia morrer. E a serpente está dizendo, não vai morrer. Está mentindo para ela. Né? E a outra coisa, ela lança o veneno dela dizendo assim, não, presta atenção, sabe qual é o problema? Que é assim, porque ele sabe que na hora que vocês comerem o fruto, os olhos de vocês vão se abrir e vocês vão ficar conhecendo o bem e o mal, assim como ele. O que até aí, tudo bem que Deus disse que os olhos, né, que ia acontecer isso mesmo, a árvore da ciência do bem e do mal, né? Deus conhece o bem e o mal, eles iam, entre aspas, ficar parecido com Deus nesse momento de conhecer o bem e o mal, mas só tem um detalhe. A serpente não disse para Eva o seguinte, ela ia conhecer o bem e o mal, como Deus conhece o bem e o mal. Só que Deus nunca praticou o mal. Deus nunca pecou. E no momento que Eva desobedecesse a Deus, ali ela estaria o quê? Praticando o mal. Ali ela estaria o quê? Pecando. E viria o quê? Uma consequência. Aí isso ela não disse. Né? Ela só lançou o veneno. Não, sabe o que é? Que ele não quer que você coma? Porque teus olhos vão se abrir, entendeu? E aí você vai ficar conhecendo o bem e o mal, você vai ficar inteligente, vai ficar sabendo de tudo. Ele não quer que você fique sabendo. Tá? Aí já lançou, aí a Eva de repente, será mesmo? Se eu comer esse fruto aqui, né, eu vou ficar mais inteligente, eu vou conhecer as coisas, e de repente Deus não quer que eu saiba. Então já lançou aquele veneno, aquela coisa ali para Eva ficar naquela curiosidade e desejando aquele fruto e tudo mais. Né? Mentiu dizendo que não ia morrer e Deus disse que ia morrer sim, e lança uma dúvida no coração dela, inclusive a respeito de Deus. Né? Será que Deus me falou a verdade? Ele não quer que eu coma, porque... Será que ele não quer que eu coma porque ele não quer que eu fique igual a ele, conhecendo o bem e o mal, né? Sabendo das coisas? Será que Deus está me escondendo alguma coisa? Não me disse tudo, né? Peraí, então, né? Eu vou comer isso aqui para eu ficar igual a ele, conhecendo também o bem e o mal, né? Meus olhos vão se abrir, eu vou ficar esperto e tal. Só que a serpente não disse o final disso, né? Que quando ela fizesse isso, além dela conhecer o bem e o mal, ela ia morrer, né? Ela ia estar praticando algo terrível, que seria a desobediência a Deus. Ela iria estar pecando e com certeza haveria a consequência desse pecado como veio, tá bom? Então eu vou parar bem aqui. Em outro momento a gente volta. Quem sabe dar continuidade aqui nesse capítulo 3 para ver mais alguma coisa. E depois para o capítulo 4, tá bom? Então um abraço para vocês, até a próxima.